Shouta, um órfão de 14 anos, está ciente de que toda a família tem seus segredos, mesmo as aparentemente inocentes pelas quais ele passa. Quando retorna ao seu orfanato, Komorebi, sua cuidadora, diz a ele que uma família adotiva está disposta a adotá-lo. Shouta fica desconfiado e desdenhoso, já que a maioria das famílias adotivas escolhe crianças mais fáceis de criar. Ele já planejava viver uma vida solitária no momento em que completasse 18 anos, impulsionado pelo dinheiro que havia economizado entregando jornais. Ele se recusa até mesmo a conhecer seus futuros pais adotivos. Sua cuidadora coloca 1000 ienes em sua cara e ele concorda com uma visita de 3 dias à casa deles. Ele chega a uma propriedade tradicional e elegante, muito maior do que qualquer coisa que ele já tenha visto. Ele deduz que um casal idoso entediado deve tê-lo adotado. Mas quando toca a campainha, ouve vozes surpreendentemente jovens do outro lado. Sua família adotiva, os Iragis, atendem à porta, e Shouta fica surpreso. Cada membro, pai, mãe e 2 filhas, parece notavelmente jovem. Shouta fica quase deslumbrado com a elegância deles. Ele é convidado a entrar e, nervosamente, senta-se oposto aos outros. A mãe da família, Mizu, o apresenta ao resto da família. Arumi, uma caloura universitária de 19 anos. Meme, uma estudante do ensino médio de 13 anos. E Yakumo, o pai. Shouta se apresenta, mas com cautela. Por que uma família rica o adotaria? Arumi e Meme rapidamente se apegam ao novo irmão, mas Arumi diz estranhamente que Shouta parece delicioso. Meme a manda ficar quieta. Mizu explica que a família só tem filhas, então eles queriam muito um filho, não importa quem fosse. Shouta permanece obstinado, ele está ali apenas por 3 dias, para conseguir seus 1000 ienes, e não cairá em nenhuma de suas artimanhas. Shouta, no entanto, acaba caindo nas artimanhas deles ao se deliciar com um prato de sushi caro, algo que ele nunca tinha feito antes. Ele rapidamente percebe que é o único a comer, mas eles o tranquilizam, dizendo que não estão com fome, então ele pode comer à vontade. Shouta faz exatamente isso. Mais tarde, ele percebe que caiu nas artimanhas deles ao se deixar levar pela hospitalidade deles. Ele decide que pelo menos pode lavar a louça. Quando retorna à área de jantar, ele nota um prato de sushi e sopa deixados na mesa. Mizu passa por ele e vê que Shouta lavou a louça. Ela fica agradecida e o acaricia amorosamente na cabeça, mas diz a ele que não precisa fazer os afazeres domésticos. Shouta senta-se lá e aceita, e se pergunta se é assim que a mão de sua mãe se sentia. No entanto, Shouta tem muito pouco para fazer e acaba relaxando. Yakumo se aproxima dele e se desculpa por tê-lo deixado sozinho, pois está indo trabalhar e não voltará até a noite. Em vez disso, ele lhe dá algum dinheiro, uma nota de 10.000 ienes. Quando Yakumo sai, Shouta fica praticamente torto. Ele nunca tinha segurado uma nota de 10.000 ienes antes em sua vida e a coloca imediatamente em sua bolsa para guardá-la com segurança. No entanto, ele estranha e nota um par de sapatos de estudante no vestíbulo, o que é um a mais do que deveria haver para esta casa. De repente, Arumi sai do banheiro, parecendo não achar isso grande coisa, e continua perguntando à mãe onde está o shampoo. Meme aparece subitamente ao lado dele e pergunta se ele está livre, já que Shouta está em um ano acima dela no ensino médio. Meme pede a ela para ajudá-lo com os estudos, mas Shouta tenta não se envolver com ela, então a recusa. Mas Meme acaba fazendo bico, pedindo para ajudar seu animal de estimação. Arumi retorna com uma garrafa de shampoo e o convida para tomar banho junto. Uma emocionante partida de cabo de guerra começa, uma batalha pelo tempo de Shouta. Mais tarde naquela noite, Shouta escova os dentes enquanto reflete sobre os eventos do dia. Ele nota 5 escovas de dentes no banheiro e se pergunta se compraram uma extra para ele. Ao voltar para o seu quarto, ele avista uma grande porta de metal trancada com firmeza. Ele se aproxima curiosamente, mas Mizu o adverte educadamente que o quarto está fora dos limites. Shouta retorna ao seu quarto e aprecia o quanto ele é grande. Há tanto espaço para atividades. No entanto, ele pondera sobre as coisas estranhas que viu naquele dia, como evidências de que há um 5º membro na casa, além dele, e a grande porta de metal. Shouta afasta esses pensamentos por enquanto. Considerando tudo, a casa é ótima e não há absolutamente nenhum lado negativo. Ele deveria dormir por agora, só que não. Shouta retorna à porta de metal, porque ser mandado não fazer alguma coisa basicamente o incentiva a fazer. Usando a chave pendurada na fechadura, ele entra no quarto, apenas para ver o que parece ser uma criança selvagem comendo sushi com as mãos nuas. Shouta fica completamente assustado e a pequena criança corre em sua direção de 4, segurando-o pelo pescoço e o prendendo no chão com uma força sobrenatural. Os verdadeiros planejadores dessa situação, os Iragis, fazem sua aparição.
Eles dizem para a criança, Yuki, fazer isso. Shota tenta se libertar, mas Yuki, com lágrimas nos olhos, se desculpa com ele. Ela enfia suas presas no pescoço de Shota, bebendo quase um copo de seu sangue. Ela desmaia ao lado dele, e Shota tenta alcançar seu pescoço ensanguentado. Dói pra caramba. No entanto, os Irajis são os mais surpresos com esse desenvolvimento. Contra suas expectativas, Shota de alguma forma sobreviveu. Naquele dia, Shota descobriria que sua família era composta por vampiros. Shota fica atordoado com a revelação de que os Irajis são vampiros. E Akuma explica que a família deles vem de um clã de vampiros e eles planejavam matar Shota pelo bem de sua outra filha, Yuki. Eles costumam ter crises de sede, que geralmente são aliviadas por transfusões e sangue de cadáveres frescos. Mas, à medida que a sede piora, os sintomas de abstinência começam a aparecer. Quando essa abstinência piora, um vampiro só pode ser saciado por sangue fresco. Em sua desesperação, eles adotaram Shota, um órfão rico em nutrientes e misturado com 11 ervas e especiarias secretas. E Akuma o tranquiliza, dizendo que não fizeram isso de boa vontade, mas tiveram que fazer para sobreviver. Shota tenta processar essa sobrecarga de informações, mas Yakumo levanta uma pergunta. Por que Shota ainda está vivo? Geralmente, quando um humano é sugado por um vampiro, eles morrem de choque ou perda de sangue. Shota comenta que tudo o que sentiu foi um leve formigamento, nada pior do que uma picada de abelha. Yuki lamenta que não conseguiu beber tudo, o sangue de Shota tinha um sabor tão rico que apenas um pequeno gole foi suficiente. Yakumo e o resto dos Iraji celebram essa ocasião maravilhosa. Eles não precisam mais matar pessoas em busca de sangue fresco, pois encontraram o glick perfeito de sangue infinito em Shota. Arumi pergunta se ela pode provar alguns dos fluidos corporais de Shota também, mas Shota sai correndo dali. Ele é prontamente jogado em uma cela, que ironicamente ainda é maior do que seu quarto antigo. Shota grita por ajuda, mas Mizu diz que é inútil. Shota não estará voltando para casa tão cedo, especialmente agora que conhece o segredo da família. Preferencialmente, ele deveria ter morrido até agora. Shota entra em pânico a princípio, mas se acalma e oferece um acordo aos Irajis. Em troca de 100.000 ienes, ele os deixará beber tanto sangue quanto quiserem dele nos próximos 2 dias, prometendo não contar a ninguém sobre eles. Mizu e Yakumo não levam a sério a oferta dele e riem. No entanto, Yuki entra na sala da prisão e, tendo ouvido tudo, acha os termos de Shota aceitáveis. Dessa forma, ela viverá e eles não terão que matar ninguém. Mizu fica surpresa com a insistência de sua filha, então decide arriscar. Ela concorda com o acordo de Shota pelos próximos 2 dias. Na manhã seguinte, Shota se encontra ainda vivo. Os eventos de ontem ainda parecem um sonho para ele, e ele se pergunta o que teria acontecido se Yuki não tivesse intercedido por ele. Ele entra na cozinha, onde Mizu parece estar mais calma, como se ela e sua família não tivessem tentado matá-lo na noite anterior. Meme esbarra nele, mas quase adormece em seguida. Imura reclama que não há mais suco de tomate, o que basicamente confirma o estereótipo de que qualquer líquido vermelho serve. Mizu faz a melhor coisa que uma mãe poderia fazer, exceto pedir McDonald's para o café da manhã. Meme e Imura aplaudem. Shota olha para trás, e para sua surpresa, vê uma Yuki completamente rejuvenescida. Shota se pergunta se foi seu sangue que fez tudo isso. Yakumo entra carregando uma bandeja de suco de tomate que ele conseguiu em outro lugar, mas ele tropeça e acaba derramando tudo. Diante desse turbilhão de manhã, Shota se pergunta se é assim que as famílias realmente são. Mais tarde naquele dia, sofrendo com o calor, Shota sai para fazer compras. Ele assegura a Mizu que não vai tentar fugir, pelo menos não antes de ser pago. No caminho de volta para casa, ele luta para carregar as compras, mas Yuki de repente aparece por trás e o ajuda a carregar uma das sacolas. Shota agradece por ela ter defendido ele no outro dia, mas ela não responde. Shota não acha surpreendente que as coisas ainda estejam estranhas entre eles. Shota a tranquiliza dizendo que, assim que tiver seu dinheiro, esquecerá completamente tudo sobre ela e sua família. Para ele, é apenas mais um trabalho temporário. Yuki se vira, chamando ele de idiota. Ela explica que disse à família que preferia morrer do que matar uma pessoa. Quando seus sintomas de abstinência começaram, eles a jogaram na sala e a trancaram lá. Shota está confuso. Ele pensava que o processo era simplesmente sugar sangue e pergunta se há mais alguma coisa. Yuki olha para trás e comenta que um humano não entenderia. Em um flashback, as outras crianças estão preocupadas que Shota está indo embora, mas ele as tranquiliza, dizendo que estará de volta em apenas 3 dias.
Naquela noite, Shota reflete sobre as palavras de Yuki. Arumi se aproxima dele e pergunta se Yuki ainda não provou o sangue dele. Ele apenas balança a cabeça. Arumi senta ao lado dele e pergunta o que aconteceu com o homem de quem ela bebeu durante sua fase de sede. Arumi aponta para um local no quintal deles e diz que o corpo está enterrado ali. Shota confessa que é órfão, então não sabe muito sobre família, mas pode perceber que mesmo as famílias têm seus próprios problemas. Arumi pergunta por que ele está tão desesperado por dinheiro, mas ele explica que o dinheiro não é para ele. No entanto, ela aponta que o contrato dele termina amanhã e, se Yuki não usar o sangue dele até lá, ele não será pago. Shota entra em pânico com essa revelação. No dia seguinte, ele apresenta o pescoço para que Yuki morda, mas ela sai para suas aulas de verão sem fazer nada. Miso percebe que Yuki parece mais exausta do que antes. Meme se preocupa com Yuki não estar bebendo sangue, e Arumi brinca que Yuki está sendo teimosa sem motivo. Shota segue Yuki até a escola, implorando para que ela beba seu sangue. Yuki o ignora e sugere que ele fuja em vez disso. Mas Shota precisa que o acordo seja cumprido para que ele receba o dinheiro. Ela foge para a estação de trem, mas Shota segue a bordo. Ele oferece seu sangue novamente, mas ela o encara e foge. Na loja de conveniência, enquanto procura por um almoço pronto, Shota diz que o sangue dele teria um sabor muito melhor. Ela escapa para a escola, mas Shota segue até lá também. Ele brinca que a segurança da escola secundária é fraca durante o verão. Yuki falta às aulas e corre para o telhado, mas tropeça e desmaia. Shota pede a ela para beber seu sangue novamente para que ele seja pago, mas em vez disso, Yuki escolhe subir até a beirada e se jogar. Shota pensa por um momento, vampiros não podem voar, certo? Ele se lança em direção à borda do prédio e segura a mão de Yuki. Finalmente, ele fica frustrado com Yuki e pergunta por que ela é tão teimosa em não beber seu sangue. Ela responde secamente que já está cansada de viver, mas Shota se recusa a deixá-la morrer. Seu braço se arranha contra o concreto áspero e o sangue começa a escorrer. Sua aderência se solta e ambos caem rapidamente cerca de 8 metros até o chão abaixo. Shota se levanta e percebe que a respiração de Yuki está ficando mais rápida a cada segundo. Ele oferece seu braço ensanguentado novamente e diz que seria sangue jogado fora se ela não bebesse. Seria um desperdício não beber. Os olhos de Yuki se contraem e, mesmo que ela tente negar seus próprios desejos, ela não pode mudar o que é. Ela culpa Yuki por tê-la deixado viver e se ele não tivesse aparecido naquele momento, ela não teria recuperado a vontade de viver. Depois de saciar sua sede, ela pergunta a Shota por que ele quer dinheiro tão desesperadamente, argumentando que o dinheiro não pode comprar felicidade. Sua família é um exemplo perfeito disso. Embora o dinheiro não compre felicidade, com certeza pode ajudar em outras coisas. O par retorna para casa para contar a Miso que Yuki bebeu seu sangue, e Akumo e Muro estão aliviados por esse problema estar resolvido. Miso prepara o pagamento de 100.000 ienes, mas Shota diz que não precisa dele. Em vez disso, ele se ajoelha e suplica para ser aceito na família Iraji. Ele não se importa em ser tratado como escravo ou comida, e está disposto a fazer todas as tarefas domésticas. Imuro e Meme estão mais animados com essa proposta. Miso pergunta o que o fez mudar de ideia, e Shota explica que quer que ela use sua riqueza para ajudar a salvar seu orfanato, que está perigosamente baixo de fundos. Shota é pica. Miso responde que isso será uma tarefa fácil e, sem mais delongas, eles o recebem na família vampírica Iraji. Shota volta ao Komorebi para se despedir. Sua cuidadora não consegue evitar derramar algumas lágrimas. Shota agradece a todos por esses últimos 10 anos, e virando seu boné, se despede. Mizuzu, uma garota da sua idade, o cumprimenta com lágrimas nos olhos sem que ele saiba. Shota já tinha uma família própria. Miso impõe uma única condição para Shota ser aceito como Iraji: ele não deve revelar seu segredo a ninguém. Shota promete manter os lábios selados. Meme e Mura começam a testá-lo, fazendo cócegas nele, mas ele afirma que não é sensível. As duas ficam entediados e seguem em frente. Miso promete enviar dinheiro ao orfanato todos os meses, mas se Shota violar seus termos de alguma forma, o acordo deles acabará. Em seguida, ela pede a Yuki que mostre a Shota seu quarto adequado. Shota agora de repente tem uma família, mesmo que sejam um bando de vampiros. Shota fica encantado por ter um quarto tão grande só para ele, e Yuki explica que até recentemente era um depósito. Ele ficou super animado por ter seu próprio quarto. Yuki diz a Shota para se acostumar com a casa logo, porque assim que as férias terminarem, a escola começará. Shota pensa em ir para a escola com eles, e Yuki comenta que isso seria útil para ela também. Mais tarde, Shota pede pizza pela primeira vez em sua vida e fica surpreso com o quão longe a tecnologia chegou. Meme e Mura, admitidamente,
tem um pouco de pena dele. Shouta pega a primeira fatia e acaba comendo 5 antes que 1 minuto tenha passado, mesmo que todos devessem receber 3 cada. Misa traz o assunto da ordem dos irmãos agora que Shouta se juntou à família deles. Shouta levanta a mão, pois para ele, é natural ser o primeiro, já que sempre foi o primeiro no orfanato. Logicamente falando, Shouta é o terceiro. Mais tarde, Shouta descansa em seu quarto, aproveitando suas novas e confortáveis circunstâncias. Ele temia que seria explorado como um escravo, mas surpreendentemente há muito pouco para ele fazer. Ele fica entediado. Ele percebe Miso saindo para fazer compras, então decide se juntar a ela. Ela diz a ele que isso é simplesmente seu dever como mãe e explica que em uma unidade familiar, cada membro desempenha um certo papel. Ele pergunta qual é o papel dele, e ela espera que ele descubra em breve. Eles encontram algumas conhecidas de Miso do distrito comercial que estão morrendo de curiosidade para saber o segredo dela para manter uma aparência jovem. Miso diz brutamente que ela é uma vampira, e eles entram na brincadeira também, perguntando se Shouta é o sacrifício ou o alimento deles. Shouta ainda está sem palavras, e Miso explica que a melhor maneira de esconder uma árvore é na floresta. Quanto mais eles afirmam ser vampiros, menos serão levados a sério. Yakumo chega em um carro incrível para buscá-lo. Alguns rapazes se aproximam de Yakumo e perguntam quanto custou, e ele brinca dizendo que foi um preço de 6 dígitos. Eles trocam socos amigáveis. No entanto, as verdadeiras estrelas da família, as irmãs Iraji, são as que roubam a cena. Elas são famosas em sua cidade por sua graça, beleza e fofura. Elas chamam por Shouta, o que inadvertidamente lhe rende alguns inimigos entre os admiradores das garotas. Shouta se pergunta se ele pode realmente manter o segredo deles dessa forma, e Yuki sussurra que quanto mais desconfiado ele age, mais suspeito parece. Shouta realmente se encontrou em uma família totalmente absurda. Naquela noite, Shouta permanece acordado, ainda se perguntando que tipo de papel ele desempenha na família. De repente, Arumi aparece na janela dele e diz que é hora de caçar, e ele vai com ela. Shouta segue Arumi enquanto pulam de telhado em busca de comida para sua família de vampiros. Ele fica preocupado que ela esteja atacando pessoas por aí. Shouta luta para acompanhar Arumi, que é muito mais atlética, quase injustamente. Ela explica que os vampiros têm habilidades físicas aprimoradas, e ela fica surpresa que Yuki não tenha contado a ele sobre isso. De repente, Shouta se lembra do pouso perfeito de Yuki no telhado da escola. Ele pergunta novamente a Arumi para onde ela pretende levá-lo, e ela aponta que há 2 pessoas saindo furtivamente no meio da noite para comer. Eles claramente estão em um encontro juntos. Eles chegam a um hospital local onde uma enfermeira sonolenta e descontraída, Sado, está esperando por eles. Ela nota Shouta e pergunta se ele também é um vampiro, mas Arumi explica que ele é apenas comida. Sado se recusa a fazer mais perguntas e entrega uma pequena caixa térmica antes de voltar ao trabalho. Shouta fica aliviado ao saber que Arumi usa bolsas de transfusão de sangue vencidas como sua principal fonte de consumo de sangue. No entanto, ela responde que já matou uma vez. Uma vez que os vampiros completam 18 anos, espera-se que garantam suas próprias fontes de sangue. É por isso que, se não puderem garantir um suprimento constante de sangue, o vampiro não sobreviverá sozinho. Enquanto seguem por um atalho, encontram alguns homens que tentam flertar com Arumi. Eles são incrivelmente insistentes, e ao notarem a caixa térmica que Arumi está carregando, Shouta entra em ação para esconder seu segredo. Ele pega um dos caras e o nocauteia com um único chute. Após nocautear o segundo, o terceiro tenta fugir rapidamente com a caixa térmica de Arumi. A palavra-chave aqui é tenta. Shouta o tira de combate com um único chute também e recupera a caixa térmica, que cai direto nos braços de Arumi. Arumi recompensa Shouta com um abraço fraternal e fica surpresa por ele se sair bem em uma briga. Shouta explica que assumiu a responsabilidade de ser o Mike Tyson do orfanato, já que ninguém mais podia. Arumi diz que poderia tê-lo vencido de qualquer maneira, mas que isso também foi divertido. Mais tarde, eles descansam ao longo da margem do rio, onde Arumi suga o sangue como se fosse um picolé. Shouta fica intrigado com a indiferença de Arumi, especialmente quando ela exclama que o sangue tipo O é o melhor. Curiosa, Arumi pergunta a ele como foi seu primeiro encontro, e ele responde que não tem referência para comparar, já que foi o primeiro. Arumi coloca as mãos nas bochechas e fica satisfeita consigo mesma por roubar essa experiência dele. Ele diz a ela que não precisa ir tão longe quando pode simplesmente beber seu sangue, que é basicamente o motivo pelo qual ele se juntou a eles em primeiro lugar. Ela o empurra para a grama macia e aceita a gentil oferta. Enquanto Arumi se deleita com seu pescoço, ele percebe algo. Submeter-se a um vampiro é meio bom.
Pelo menos ele é honesto sobre isso. Arumi fica um pouco tonta com o quão delicioso é o sangue dele, forçando a carregá-la de volta para casa nas costas. Ela pede a ele que não conte a ninguém que isso aconteceu. Considerando tudo, este foi um encontro divertido. Enquanto isso, de volta ao orfanato, algumas crianças entregam uma carta a Mizuzu, que roubaram do cuidador. Ela desenrola a carta, que detalha as garantias de Shouta de que ele está vivendo uma vida confortável. As duas crianças estão um pouco com inveja de Shouta por ter ganhado 3 irmãs só para ele, e uma delas descobre uma foto incluída com a carta. Mizuzu olha para a carta e pergunta se tem um endereço de retorno. Ela está com ciúmes de que Shouta tem 3 garotas para cuidar dele, e ela amassa a foto com um punho. O inferno não tem fúria como uma amiga de infância desprezada. Shouta retorna da loja de alimentos apenas para Mizu fazer um gesto para que ele se aproxime. Ele faz o que lhe é pedido, mas fica completamente surpreso ao encontrar Mizuzu sentada à mesa da família. Shouta pergunta a Mizuzu o que ela está fazendo ali, e ela dá a entender que estava preocupada e queria verificar como ele estava. Afinal, eles eram amigos de infância desde os 4 anos de idade. Em vez disso, Meme fica surpresa ao conhecer alguém do passado de Shouta. Enquanto Arumi tira sarro do apelido infantil de Shu, Shouta pede respeitosamente para falar com Mizu em particular, principalmente para perguntar por que ela deixou Mizuzu entrar. Isso pareceria um risco de segurança desnecessário para o segredo deles como vampiros, mas Mizu aponta que eliminar Mizuzu é uma questão trivial. Ela adverte Shouta que hoje é o dia da alimentação de Yuki, o que significa que ele tem até então para tentar convencer Mizuzu a sair. Shouta está bem ciente do problema. Mizuzu não facilita para Shouta, ela pede a ele para lhe fazer um tour pela casa, o que ela acha bastante estranho. A família já tem 3 crianças em casa, então ela acha estranho que eles se esforcem tanto para adotar mais uma, ainda por cima uma criança crescida. Shouta finge que é o guarda-costas da família, apontando que a casa é cara. Há apenas garotas em casa e o patriarca Yakumo raramente está em casa, embora ele apareça brevemente para cumprimentar rapidamente Mizuzu e depois desapareça no banheiro novamente. Ainda assim, Mizuzu não está convencida. Shouta diz a ela que ela está tornando seu trabalho como guarda-costas difícil por estar ali, mas ela o ignora e vai fuçar sozinha. Ela descobre o quarto em que Yuki foi mantida, que ainda está uma bagunça ensanguentada. As janelas e o tatame estão em farrapos. Mizuzu aponta que há manchas de sangue no chão, que Shouta alega serem porque o gato o arranhou, mas seus ferimentos estão quase totalmente curados. Ela então descobre a cela de prisão da família, que Shouta diz ser para quando os gatos se comportam mal. Pode parecer uma cela do tamanho de um humano, mas Shouta tranquiliza, dizendo que pessoas ricas são apenas estranhas. Mizuzu vê que a geladeira está cheia apenas de carne e suco de tomate, e também nota que Shouta parece um pouco mais magro. Shouta teme que o jogo esteja acabado, mas ela em vez disso pergunta se ele é um escravo. Ela acredita que Shouta está sendo maltratado pelos Iragis e o convida a voltar para o orfanato. Na verdade, ela veio até aqui com a intenção de levá-lo de volta, e após ver as condições de vida de Shouta aqui, ela está mais decidida a resgatá-lo. Ela tenta tirá-lo de lá, mas Shouta explica que não pode sair. Mizuzu pergunta por quê, e sem divulgar todos os detalhes. Ele explica que os Iragis estão financiando o orfanato em troca de ele ficar aqui. Ele pede desculpas por não contar a ela mais cedo, mas surpreendentemente, Mizuzu leva isso numa boa. Ela está feliz em perdoá-lo e rapidamente vai para casa. Mais tarde, durante o jantar, as irmãs Iragi provocam Shouta por esconder uma amiga de infância tão fofa. Ainda assim, Shouta não consegue entender por que Mizuzu veio aqui para começar. Independentemente de suas razões, Yuki está feliz que Shouta ficou, e o resto da família Iragi concorda. Shouta minimiza seu papel, afinal, ele é apenas comida para eles. Mais tarde, Shouta vai ao quarto de Yuki para a rotina de alimentação dela. É apenas nesses momentos que ele nunca sabe o que dizer de verdade. No entanto, Mizuzu retorna de repente para casa oferecendo-se para ser uma escrava, assim como Shouta. Infelizmente, ela entra e vê Yuki mordendo o pescoço de Shouta sem contexto algum. Isso parece muito, muito ruim. Mesmo que ela tivesse contexto, ainda pareceria ruim. Shouta está tão surpreso quanto eu estou que Mizuzu voltou. Quem a deixou entrar de novo? Mizuzu pergunta a ele o que ele estava fazendo com Yuki, mas ela começa a juntar as peças sozinha. Yuki estava bebendo sangue de Shouta diretamente de seu pescoço. Shouta pensa rápido e afirma que é assim que eles expressam seu amor, porque eles estão namorando. Depois de alguns segundos de massagem mental, ela pode dizer que é uma mentira descarada. Não há como alguém como Shouta ter uma namorada. Mizu entra subitamente no quarto e pede para falar com Shouta sobre esse pequeno incidente. Ele alega que ele e Yuki não foram vistos durante a alimentação.
Ele está pelo menos 99% certo. No entanto, ele questiona por que Mizuzu conseguiu entrar na casa para começar quando não deveria. E Akumo admite que a deixou entrar. Mizuzu alega que esqueceu algo lá dentro. E como ele não sabia que era hora da alimentação de Yuki, ele apenas a deixou entrar. Mizu resmunga sobre o quão descuidado Akuma foi. E Akumo diz que foi culpa dele. Shouta está silenciosamente aliviado. Ele diz a Mizu e Akumo que pode manter Mizuzu no escuro sobre o segredo até ela sair. Assim eles não terão problemas e não terão que matá-la. Mizu concorda. Mas lembra Shouta de que se Mizuzu descobrir de alguma forma, a única alternativa deles é matá-la. Shouta é dolorosamente lembrado de que está na família dos vampiros. Alguns momentos depois, Yuki oferece sua ajuda a Shouta para tentar enganar Mizuzu. Ela acha que será mais fácil assim. Como se sente parcialmente responsável pelo que aconteceu, ela quer ajudar de qualquer maneira que puder. Além disso, Mizuzu é uma pessoa importante para Shouta, então ela quer ajudar. E também odiaria se alguém morresse por causa dela. O par volta para Mizuzu, que tem esperado impacientemente na sala de estar. Shouta explica que eles foram repreendidos porque estavam flertando abertamente na casa. Além disso, eles supostamente são irmãos. Mizuzu compra isso de alguma forma. Ela fica muito fã dos bolos de chá que foram deixados para ela, e pergunta se pode levar alguns para casa para as crianças. Mizuzu então fica curiosa sobre o relacionamento de Shouta com Yuki e pergunta como os dois começaram a namorar sem consultar Yuki. Shouta alega que ela o encantou e ele se apaixonou como resultado. Shouta pisca a uma velocidade da luz para tentar convencer Yuki a entrar na brincadeira. No entanto, Mizuzu não está totalmente convencida. Embora a diferença de idade entre eles seja problemática, ela aponta que suas posições sociais são muito distantes. Ela duvida que uma garota rica como Yuki pudesse realmente amar alguém como Shouta. Yuki consegue encenar bem, afirmando que realmente não se importa com a diferença social. Mizuzu vira sua atenção para Shouta e pergunta se ele gosta de Yuki. Antes que ele possa responder, Yuki acaricia sua cabeça, puxa-o para perto e explica que Shouta adora ser mimado por alguém mais velho. Especialmente adora quando é elogiado por ser um bom menino. Portanto, Yuki frequentemente o mima, como o que Mizuzu viu mais cedo. Ela o mimoseia por todo o lado. Portanto, os dois realmente estão apaixonados. Mizuzu está em maus lençóis, mas ela tem um último trunfo na manga. Ela pede a eles para provar seu amor aqui e agora. Como Shouta alegou que beber sangue era uma expressão de amor, ela quer vê-lo chupar o sangue de Yuki. Ele tenta explicar que não fazem isso tão abertamente na frente dos outros, mas Mizuzu diz que não ficará totalmente convencida até ver com os próprios olhos. Vendo que não tem outra escolha, Shouta agarra Yuki. Ela abruptamente diz a eles para parar. Ela entende completamente o amor entre eles agora, e ver mais seria perigoso. Afinal, Mizuzu ainda está no ensino médio. No entanto, ela acredita ainda mais neles porque sabe que Shouta não faria o mesmo com ela. Shouta ainda está inconsciente de seus sentimentos por ele. Mesmo assim, Mizuzu acredita neles e sai. Shouta e Yuki saem, mas Mizuzu pede para falar a sós com Yuki. Ela a puxa para o lado e revela que sabe que Yuki e Shouta não estão realmente namorando. Ela promete não contar a ninguém sobre o segredo deles, mas ao mesmo tempo promete não entregar Shouta a alguém como ela. Yuki sorri. Ela não está pronta para entregá-lo também. Uma semana passa e agora é setembro na casa Iraji. Shouta acorda e Mizu pede a ele para acordar os outros. Ele relutantemente sobe as escadas, pensando que não sabe muito sobre os Iraji além de que são vampiros. Ele abre abruptamente a porta do quarto de Yuki para acordá-la, apenas para entrar enquanto ela está trocando de roupa. Ele bate a porta atrás dele e abre a porta de Arumi apenas para encontrá-la fazendo seus alongamentos de yoga matinais. Esta casa é uma armadilha perigosa. No corredor, Yakumo, vestindo uma camiseta de vampiro bastante explícita, volta de sua corrida matinal. Shouta não sabia que os vampiros ainda tinham que cuidar de sua saúde. Shouta tem mais uma pessoa para acordar, Meme, apenas para vê-la usando seu caixão bem no corredor. A porta do caixão se abre e ela exige saber quem é o tolo que ousa interromper seu sono tranquilo. Depois de uma manhã agitada, Shouta se prepara para ir para a escola com Meme. Mizu os vê partir e diz para se cuidarem. Meme comenta que Shouta pode se destacar tanto quanto ela faz em casa, e pede a ele para prometer uma coisa, não falar com ela enquanto estiverem na escola. Enquanto ela vai para a escola sozinha, Shouta se pergunta o que ela poderia querer dizer com isso. Ele vê instantaneamente a razão. Meme, uma vampira, vai para uma escola cristã. É um milagre que ela não tenha simplesmente explodido em chamas no momento em que entrou.